Olá, esse é o ANEFAC News, diretamente do Congresso de Executivos, onde as ideias e os assuntos de pauta econômica, de gestão, não param. Temas efervescentes que tenho certeza que são do interesse de todos que estão nos assistindo. Meu nome é Guilherme Dutra, eu estou como Head de Finanças da ANEFAC e é um prazer estar aqui hoje, entrevistando, batendo papo com dois executivos especialistas, né? O Andrew Storfer, depois vou pedir para se apresentar, né? E a Karen Ferreira, que certamente vão acrescentar muito na nossa conversa sobre economia e geopolítica. E certamente temos muitas coisas para falar desse tema aqui, tá? Então, Andrew, antes quero passar a palavra para você, para que você se apresente, depois a Karen, e aí sim a gente vai começar esse bate-papo aqui. Bom, é um prazer estar aqui no ANEFAC News. Meu nome é Andrew Storfer, eu sou membro do conselho da ANEFAC e também diretor de economia. Karen? Karen Ferreira, sou economista, trabalho há 30 anos no mercado financeiro, né, em serviços financeiros, e agora atuando especificamente com uma consultoria nesse mundo de digitalização e inclusão de finanças incorporadas. Legal. Bom, a gente não poderia começar não falando, só lembrar bem, né, o momento de agora. A gente acabou de receber notícias em relação ao posicionamento norte-americano em relação às tarifas. Sim. E tudo aquilo que ele começou a praticar, né, de reciprocidade em relação aos demais países. E tudo isso, na minha visão, vai muito além das questões econômicas, né? Na verdade, o que a gente possivelmente está assistindo é uma própria reconfiguração, né, da própria ordem mundial pós-guerra, que até então as questões multilaterais, com organismos como OMC, Organização Mundial do Comércio, OTAN, tomaram um protagonismo muito grande e a partir de agora parece que está sendo colocado em xeque. Então, para iniciar, Andrew, eu gostaria de ouvir você sobre isso que a gente está acabando de assistir, né? Qual é a sua visão sobre os impactos, né, e como é que você enxerga o mundo a partir do que a gente acabou de assistir? Essa é uma boa questão e a gente está vivendo um momento muito turbulento, né? A gente achou que depois da pandemia o pior tinha passado em termos de economia mundial, de problemas e tal, e hoje a gente vive agora nesse primeiro trimestre, né? Nós estamos hoje em abril de 2025, uma turbulência muito grande desses rearranjos, como você falou. Quando teve a pandemia e os problemas de logística, né, vamos lembrar que o transporte ficou caro, a produção ficou cara, os materiais mais escassos, tudo ficou mais difícil, se repensava mundialmente em termos de formato de produção e de logística, né? Aonde produzir, como, é melhor ter uma produção mais perto do consumo, como a gente pode otimizar isso. E esse processo é lento, não é alguma coisa rápida, essas decisões são muito difíceis de serem tomadas, porque exige um planejamento, uma visão de futuro muito grande, e tem uma incerteza nesse momento. E com isso, vem esse choque agora com o Trump, em termos de tarifas, e mexer com esse comércio mundial, com a produção mundial. Então, é um momento muito turbulento, não está muito claro o que vai acontecer, e quando a gente fala, porque a gente vê muito isso na mídia, né, de, olha, ele botou uma tarifa, Brasil 10%, alguns outros 64%, e assim, 34% e assim por diante. Bom, acontece o seguinte, tarifas não são assim, tem produtos que são isentos, tem produtos agrícolas, não agrícolas, você tem uma diferenciação por setor, segmento, produto. Então, quando se fala de uma tarifa média, não se sabe como ela vai ser obtida, isso não foi falado, né? E, além disso, se espera que, é óbvio, com esse aumento de arrecadação do governo americano, que é disso que nós estamos falando, tira valor de algum lugar, né? Então, tem questões que ficam e a gente ainda não sabe responder, como, por exemplo, qual a inflação que vai ser provocada nos Estados Unidos? Qual é a elasticidade de preço de determinados produtos? Se o perfume francês for taxado em 500%, pode ser que não compre mais perfume francês, né? E assim por diante, né? Então, qual a elasticidade de preço? O que vai acontecer lá dentro? Quando ele fala de produzir nos Estados Unidos, a gente fala, tá bom, mas o que é uma empresa americana? Várias empresas americanas têm sede fora dos Estados Unidos.
Então, como é que isso fica, né? Como é que fica a remessa de lucros, royalties? Porque não só se falou de comércio, não se falou de outros, do balanço de pagamentos. Então, é uma coisa muito vaga, parece um nível de intenção, mas é muito mais difícil de se implementar e praticar do que parece à primeira vista. Uhum. Um outro ponto é que, além da inflação dos Estados Unidos, que deve provocar com esse aumento, qual vai ser a postura do Fed, do Banco Central americano? Vai subir juros ou não? Se o Fed falar, eu preciso subir, porque a inflação vai subir, ele contém a inflação, mas ele pode provocar uma recessão. Por outro lado, se ele falar, não vou fazer nada, eu acho que é passageiro, ele pode ficar numa armadilha da inflação ser forte, mais duradoura e desancorar expectativas. Então, tem uma incerteza muito grande, para não falar da retaliação do resto do mundo, dos rearranjos, né? Que é um momento bastante turbulento. Legal. Obrigado, Andrew. Eu vou voltar com você depois para a gente falar das questões de Brasil, né? Mas antes quero aqui conversar com você, Karen, sobretudo sobre essa temática de economia, vou colocar digital, e aí como você é especialista, você me corrige também, mas a gente viu isso se intensificar muito, sobretudo depois do período pós-pandemia. Tá? Então, eu queria que você colocasse em perspectiva, primeiro, esse encadeamento lógico, né, de como essas coisas foram evoluindo, e olhando mais no período recente, pós-pandemia, como é que essas coisas se intensificaram e estão ajudando, inclusive, a transformar setores, né, e a própria economia. Queria que você colocasse isso em perspectiva para a gente. Então, a digitalização vem acontecendo aí de uma maneira mais avassaladora agora, nesses últimos tempos. E é engraçado que aqui no nosso mercado brasileiro falamos de PIX, né? Uma mudança muito grande de agenda do próprio Banco Central, mas é recente, nós não temos nem 5 anos de PIX. E nós lidamos com essa nova tecnologia e os novos entrantes no mercado, os adolescentes, as novas empresas já utilizam isso como se fosse algo que existisse há muito tempo. Então, o grande efeito da digitalização é uma disseminação muito mais rápida e muito mais globalizada, né? Então, parece um pouco dicotômico, porque a gente ainda vê as grandes diferenças de economia nos continentes, a gente ainda vê como se sofre na África, como nós temos as diferenças e as discrepâncias e as mudanças aí, as diferenças de renda, mas a digitalização ela provoca esse tsunami que pode ser extremamente positivo, mas como que você utiliza. Então, existe nesse rearranjo de geopolítica, inclusive, os movimentos que foram acontecendo. A própria criação da União Europeia, o próprio fortalecimento ali, né, da parte das Américas, a parte do crescimento da Ásia, a China cada vez mais tomando o seu protagonismo. Então, quando falávamos de China 20 anos atrás, o que era a China? O que é hoje a China numa participação tão forte globalmente? Isso graças a quê? A digitalização. Essa informação que passa mais rápido, esse dinheiro que consegue se movimentar. Então, são dados, são informações e inclusões. Então, o nosso desafio hoje, o que eu vejo muito forte, é como bem equilibrar isso e que, de fato, todos os segmentos, todas as nações consigam se beneficiar, né? Estávamos falando agora, né, do movimento do Trump. Então, basicamente, ele tem esse movimento forte protecionista, só que ele perdeu a era desse protecionismo. Então, quando falávamos da industrialização no passado, no século passado, era um outro universo, era um outro contexto. Você precisava de uma mão de obra ali, física, braçal. Hoje em dia, você vai nas grandes fábricas, aquilo está digitalizado, aquilo está de uma maneira, a mão de obra física foi muito reduzida. Então, quando ele quer buscar uma América da época de ouro, ele está no século errado. A gente não vai conseguir voltar mais para esse, né, protecionismo. E aí, o que a gente vai ver, o que eu começo a olhar, e falando aí com os nossos colegas, todos economistas do mercado, cada vez mais os guetos. Cada vez mais a gente está voltando, como se fosse num consenso mais até de época de Segunda Guerra, um efeito grande de geopolítica. Europa se armando, então como a Europa reage, como os Estados Unidos reage, como então o Canadá, ali antes grande aliado, reage, como a Ásia, que é esse gigante, vai reagir, porque agora ele é grande. Então, eu vejo que a digitalização trouxe e vai trazer cada vez mais inclusão, mas desafios adicionais. Por quê? Porque o que aconteceu no século passado, o que se viveu, é impossível voltar atrás.
o que aconteceu faz parte da história. E como que os governantes e a economia vai conseguir lidar e bem aproveitar essa digitalização para, de fato, fazer uma transição mais suave para uma nova era, porque decididamente o Trump abriu uma nova era. Obrigado, Karen. Andrew, agora vamos olhar para as questões locais, né? A gente tem um cenário hoje onde a inflação se apresenta ainda resiliente a alguns núcleos, tá? Juros extremamente altos e ainda uma sinalização de possíveis aumentos, né? Proporções menores, mas ainda uma sinalização de aumento. Tudo isso, de alguma forma, é muito ruim, sobretudo quando a gente verifica que isso vem vindo em alguns anos, né? Tanto para a parte empresarial, né? O apetite do próprio empresário é menor, né? Para investimentos, com essas taxas tão grandes. O próprio consumo também, isso acaba sendo uma ducha de água fria. Queria ouvir você, a sua análise do nosso contexto local. O que nos aguarda para frente, dado toda primeiro essa parte inicial que a gente conversou, né? Do global, e também com as nossas questões locais, onde os gastos ainda são extremamente altos, com muito pouco espaço para investimento. O que você pode falar de Brasil? Bom, em primeiro lugar, a gente fala do mundo, dessa turbulência toda, mas os nossos problemas são locais, né? O Brasil tem muito mais desafios internos próprios do que alguma coisa externa. Isso que está acontecendo afeta o Brasil, é óbvio, tem fluxos de comércio que vão mudar e tal, mas os nossos desafios são internos. A gente tem um Estado que gasta muito, né? E tem uma fúria, uma vontade de arrecadar para poder suprir essas necessidades do que gasta. E quando a gente fala gasto, é gasto mesmo, não é investimento, né? Se fosse um Estado que investisse, né? Então é um Estado que arrecada muito e não propõe, inclusive, a devolução disso em algo básico. A gente não tem isso em saúde, educação, segurança, tudo que a gente precisa é contratado à parte, né? Infelizmente é assim. E é um Estado assistencialista. Então, só para a gente comparar, quando deu a crise no século passado, 100 anos atrás, a crise de 29, etc., o governo americano propôs um programa assistencialista, mas de trabalho. Construiu muita coisa, estradas, açudes, barragens, etc., pagando uma mão de obra que não era qualificada, mas que aprendeu e fez. Era melhor fazer isso e ser, eventualmente, até não tão bem feito, mas criar alguma coisa. No Brasil, não. O Brasil, ele dá dinheiro. Então, a gente gasta muito com assistencialismo, muito. Não vamos discutir se é necessário ou não, porque alguém tem necessidade, mas isso não gera nada. Ele só arrecada, distribui e a coisa vive. Esse é o nosso desafio. Então, por exemplo, na parte de infraestrutura, a gente não investe nada. O que o Estado investe, por exemplo, em infraestrutura, mal dá para manter o que já existe, estradas federais, logística, etc. Então, esse é um desafio brutal. E isso, com esse governo que não é focado em eficiência, nitidamente um governo que pretende ser mais assistencialista, drena recursos da sociedade. Essa distribuição de dinheiro provoca inflação, essa inflação é resiliente, como você falou, e os juros são muito altos. Esse juro muito alto, ele subiu, só fazendo uma observação, não só pelas condições de voltar a inflação para a meta, mas também porque o juro neutro, só para quem nos assiste entender um pouquinho, o juro neutro é aquele que você consegue promover um crescimento sem gerar inflação, e esse juro neutro subiu no mundo todo. Se o juro neutro subiu, o juro real tem que ser mais alto ainda para sobrepor o neutro. Então, aquela faixa de juro real que a gente falava pode ser 4%, 5% ou 6%, 3%, 4%, enfim, ele hoje está num patamar mais alto. E qual é o problema disso? É que você tem rentabilidade de quem tem o dinheiro na mão no mercado financeiro sem risco, né, do que investir em alguma coisa. E aqueles que querem investir, o juro fica proibitivo, porque trabalha para quem tem capital, seja banco ou outra instituição financeira. Então, é uma armadilha complicada, isso trava um pouco o país. Existe um embate político também, e vamos lembrar que a economia, quando a gente fala de economia, o começo da economia se chamava economia política. Esse era o nome da economia, né? A economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? E a gente tem esses problemas hoje de economia, de política,
muito acentuados, né? Eu costumo dizer que você tem um problema com o país em geral, em qualquer país, você tem economia, poder e sociedade. Se você tiver dois desses alinhados, ainda dá para ir para frente. A economia vai bem e a sociedade está contente, política, paciência, você suporta. Se tem política e sociedade, a economia não bem, mas você suplanta os problemas. Hoje a gente tem uma dissociação muito grande entre política, entre a economia e o poder, né? Assim, e a sociedade. Então, é um momento muito complicado, isso compromete o futuro do país, a gente tem muita infraestrutura para fazer. O Brasil é um país, ele é o mais ocidental dos BRICS, né? Quando a gente olha, eu costumo dizer que ele é o médio ocidente. Se existe um médio oriente, a gente poderia ser um médio oriente. Ele é mais alinhado, não tem os problemas de Rússia, Índia, China, enfim, tem um mercado potencial enorme, mas tem um desafio enorme também. Pela frente, bons desafios. Eu acho que uma visão muito aqui também no Brasil, culturalmente, muito de curto prazo, né? Então, que confunde com o protagonismo da política. Então, hoje, nós só falamos de eleição 2026, só que nós temos muitos problemas e nós já começamos, já desde o ano passado, nós já estávamos, as políticas econômicas, os benefícios, tudo que é feito para justamente garantir. Então, assim, nós temos problemas eminentes hoje, nós temos temas sérios a ser enfrentado, de custos, de infraestrutura, só que isso fica de lado. Por quê? Porque o que é mais voltado, tanto com isso em todos os níveis, né, é realmente uma visão mais de curto prazo. Como que eu vou garantir e o que vai acontecer no longo prazo? Aí isso a gente vê para depois da eleição. Depois, né? Isso aí é cultural, isso independente, eu estou falando, sem nenhum viés político, partido A ou B, isso culturalmente vocês podem acompanhar no Brasil como isso é uma constante. E hoje você tem, né, quer dizer, só 10 anos para cá, 15 anos para cá, a gente viu multinacionais, quantos empresários nacionais grandes a gente tem, ou que surgem hoje, tirando um aspecto de tecnologia, eventualmente, é muito mais difícil. Então, o capital internacional passou a ser dominante, comprando empresas, enfim, isso não importa nem a origem desse capital, isso aconteceu. Agora, esse pessoal mudou de posição, porque fala, eu não posso ter um retorno do meu investimento no Brasil, por conta de juros e tudo mais que a gente fala, dessas dificuldades, impostos, tributos e tal, uma rentabilidade com o padrão europeu americano, com risco Brasil. Perfeito. Então, eu não quero mais, o Brasil perdeu um pouco esse foco, porque fala, olha, ou eu tenho uma rentabilidade maior pelo risco, ou não está compensando. Perfeito. Gente, a conversa é sempre muito boa, e esse é um tema que certamente daria mais episódios aqui do nosso ANEFAC News, mas a gente precisa caminhar para o final. Então, eu queria primeiro começar com você, Karen, para fazer um fechamento, né, em relação sobretudo sobre essa temática de economia digital, tá? E a gente vai poder explorar em outros eventos, né, da nossa associação, mas queria o seu fechamento para esse episódio e depois o Andrew, por favor. Então, eu acho que, como tudo, né, são várias ondas. E eu acho que nós estamos num momento tanto de regulatório quanto de tecnologia, mais na parte de infraestrutura e para o cidadão comum, estávamos comentando. Então, hoje, através de um celular, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo tem acesso à informação, a um sistema financeiro. Então, como fazer a próxima onda, que é com que as empresas entendam esse sistema e se apropriem disso para monetizar. Então, toda empresa hoje pode emitir cartão, toda empresa hoje pode ter seu banco, toda empresa hoje pode explorar, seja frente de fornecedor, seja frente de clientes, a tecnologia está aí, existe regulamentação. Por que não? Existe um dinheiro na mesa. Pescar no aquário, trabalhar dentro do ecossistema, aproveitando esta infraestrutura da digitalização. Então, eu vejo isso como uma nova era que vai poder, inclusive, ajudar muitos empresários, em especial aqui no Brasil, para buscar uma fonte de renda e o que todas as empresas também buscam. Como é que eu agrego valor dentro desse meu ecossistema? A digitalização é crítica. Finanças embarcadas, entendo que é a nova era que nós vamos explorar aqui no Brasil. Andrew, nesse fechamento desse nosso bate-papo de economia e geopolítica, por favor. Não é um período tão fácil assim, né? Eu diria que dessa série toda que a gente sempre tem, essa temporada dessa nossa série está muito agitada, né? Mas o Brasil tem
oportunidades de investimento, tem oportunidades de rentabilidade de empresas, ele tem um futuro, o mercado consumidor muito grande, enfim, ele tem um futuro, mas esse futuro ficou mais difícil de planejar. Sem nenhum juízo de valor, anos atrás, a gente, quando venceu a inflação, tinha um horizonte mais longo, se planejava 10 anos, né? Passou-se a ter mais alongado, e de uns anos para cá isso aí ficou muito mais curto, né? E principalmente investimentos que têm um retorno mais lento, mais alongado, como é o caso de infraestrutura, energia, saneamento, transporte, logística, enfim, eles ficam mais prejudicados por conta da incerteza. Risco, se você não precifica, se você não consegue identificar, ele vira incerteza e aí não se quer fazer. Então, esse é um desafio, nós estamos nesse momento, mas existem oportunidades ainda para se explorar dentro do Brasil. É que eu acho que os empresários, em geral, estão mais, ou aquele pequeno, não importa o nível, está mais cauteloso, ele está mais restrito, deixando essa fase passar um pouquinho, e para as pessoas que buscam emprego, renda e etc., o mercado continua bom, né? Está aquecido, inclusive. Então, eu acho que a gente tem um futuro, mas é desafiador e tudo ficou com um horizonte mais curto. E aí é o que eu recomendo dentro dessa oscilação, quem puder acompanhar sempre economia, notícias, podcasts, etc., porque isso muda a cada dia e a cada dia fecham-se algumas portas e se abrem outras. Exatamente isso. Me apropriando aqui das palavras do Andrew, assistam também, né, novos episódios aí do ANEFAC News, né, os nossos eventos. Felizmente, a gente está chegando ao final desse episódio, mas peço a você que esteve conosco até o momento, que continue acompanhando as redes sociais da ANEFAC, os nossos eventos, e junte-se a nós, né, nessa grande rede de executivos. Um abraço a todos e muito obrigado a vocês por estarem conosco. Obrigado, Obrigada, é um foi um prazer. prazer.